no nosso âmbito, no nosso território. Aqui os dados da Secretaria, podemos passar. Esses primeiros slides são os mesmos em todas as apresentações, então nós podemos passar mais rapidamente. A população, 674 mil, nós temos observado um crescimento acentuado da nossa população, nessa última década, principalmente. Nós, no início dessa atual administração, tínhamos perto de 600 mil habitantes, e já estamos com 674 mil e nos aproximando de 700 mil habitantes. Isso se dá principalmente por correntes migratórias de outros lugares do Brasil para cá, porque a nossa taxa de natalidade é uma taxa correspondente à de outros lugares do país, principalmente de regiões com elevado desenvolvimento econômico e social, como é a nossa. Não é uma taxa alta. Nós temos 8 mil nascidos vivos por ano, mais ou menos, e essa é uma taxa que vem se mantendo mais ou menos estável aí há bastante tempo. Aqui é a nossa região, né? Nós fazemos parte de uma grande rede regional de atenção em saúde que incorpora as regiões de Ribeirão Preto, de Franca, de Barretos e de Araraquara. É uma região com mais ou menos 3 milhões de habitantes. Ribeirão Preto faz parte de uma sub-região que tem 26 municípios e que está dividida em 3 colegiados, três comissões intergestoras regionais. Nós fazemos parte da Comissão Intergestora Aquífero Guarani, juntamente com outros 9 municípios. Os dados apresentados aqui foram obtidos a partir do CIOPS, que é o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, e que é disponível para acesso via internet por qualquer pessoa interessada. É um portal bastante interessante, porque podem ser avaliados dados não apenas de Ribeirão Preto, mas de qualquer cidade e de qualquer estado do Brasil. Então, ao consultar esse CIOPS, é possível fazer comparações em relação a valores, em relação a dados referentes à saúde. Então, iniciamos a apresentação pelos dados e informações referentes ao administrativo e financeiro, e com essa primeira tabela, que apresenta a receita base do município, que é utilizada como base de cálculo para as aplicações mínimas em saúde. Esse é um quadro de informações bastante interessantes, porque mostra, de maneira sintética, quais são as principais fontes de receita do município. E nós verificamos aí que os maiores valores correspondem ao IPTU, ao Imposto sobre Serviços e a cota parte do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Temos também um valor significativo em relação ao IPVA. E o município, em síntese, tem uma receita de R$ 1.481.060, que é usada como base para o cálculo dos gastos com saúde. Aqui, esse quadro apresenta o orçamento inicial da Secretaria de Saúde para o ano de 2016. Esse é um orçamento definido no ano anterior, né, para a execução no ano em curso. Então, por essa tabela, nós verificamos que a Secretaria de Saúde tem um orçamento global de 550 milhões, eu vou falar números redondos, 551 milhões, e desses valores, o Tesouro Municipal comparece com 377, quase 378 milhões, o que corresponde a 68,59% do total na composição do orçamento. E o restante dos recursos é de origem federal, principalmente, 30,30%,
e que correspondem a um valor de 166 milhões, 167 milhões praticamente. E temos também pequenos valores originados de uma lei, a lei dos royalties do petróleo, e também recursos estaduais, da ordem de 0,79%, valor de 4.377.000. Esses valores são... Os valores de origem federal são divididos em grandes blocos de investimento, né? Isso foi determinado por uma portaria do Ministério da Saúde do ano de 2007, portaria 204 de 2007, que fixa grandes blocos de investimento e os valores destinados a esses blocos podem ser utilizados em ações referentes a eles. Então, o bloco da atenção básica, o bloco da média e alta complexidade, que corresponde aos serviços hospitalares, principalmente, serviços hospitalares, laboratoriais, terapia renal substitutiva, a vigilância em saúde, assistência farmacêutica, bloco de gestão do SUS, que são valores que podem ser utilizados em investimentos, em implantação de serviços, em programas de aprimoramento e de educação permanente, e o bloco de investimentos propriamente ditos, que são valores utilizados nas construções, reformas, ampliações de unidades. Aqui é uma tabela que apresenta os mesmos valores da anterior, mas comparando a estimativa, que era feita no final do ano passado, para o orçamento desse ano, e a receita efetivamente arrecadada até agora, né? Não é a receita do quadrimestre, mas é a receita do primeiro e do segundo, né? Até agora. Então, nós vemos aí que, de um modo geral, já recebemos 58% dos valores de origem de outros entes federativos, Estado e União, e com médias por bloco que variam um pouco mais, um pouco menos, de acordo com cada bloco. Vocês veem que o bloco de investimento é o que teve menos receita até agora, porque houve dificuldade do Ministério da Saúde em transferir valores que estavam previstos, estavam orçados, estavam estimados para transferência e não se realizaram essas transferências. Aqui nós vimos a receita, aqui vemos a despesa, né? Em relação à estimativa inicial que compôs o orçamento, as suplementações que foram necessárias e o orçamento atual. A última coluna, as receitas efetivamente liquidadas até o final do segundo quadrimestre. Por aí nós percebemos também que houve uma liquidação correspondente mais ou menos à arrecadação realizada, em torno de 59%, 60%. A execução financeira por blocos, os blocos de investimento do Ministério da Saúde, mostrando aqui uma despesa total no trimestre, até o segundo quadrimestre, de 333.439.000. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para o valor de despesas executadas com os dois grandes blocos, né? Atenção básica e o bloco de média e alta complexidade ambulatorial hospitalar. Nós temos uma despesa maior em atenção básica, o que é coerente com a prioridade que atribuímos e que estabelecemos para a atenção básica. A média e alta complexidade é um bloco de grandes despesas também, porque é o bloco onde está a grande incorporação tecnológica, exames, aparelhos e profissionais especializados. Então, é um bloco que custa caro mesmo. Então, aqui temos, novamente,
as receitas realizadas. Aquele quadro anterior era o quadro do orçamento, das receitas estimadas, e aqui esse quadro apresenta as receitas efetivamente realizadas dentro daquelas fontes que o município dispõe e que nós vimos no primeiro slide. Como vocês lembram, naquele primeiro slide, havia uma previsão de receita de mais ou menos 1.400.000, um pouco menos de 1.500.000, 1.500.000 para o ano, e até o segundo quadrimestre já foram arrecadados em torno de 900 milhões. Aqui, esse quadro é muito importante, porque ele é uma das exigências da legislação, então peço aos conselheiros que olhem com atenção, porque aqui nós comprovamos o gasto mínimo com saúde, de acordo com o que estabelece a Emenda Constitucional 29 e a própria Lei 141. Segundo a Emenda Constitucional e a Lei 141, o gasto mínimo com saúde deve ser de 15% das receitas. E nós, então, gastamos efetivamente os 15% e mais um pouco, mais 8%. Nosso gasto foi de 23,13%. Essa é uma grande polêmica atualmente, porque os municípios todos, no Brasil inteiro, ultrapassam muito os 15% mínimos estabelecidos pela Constituição. Não seria possível manter a rede de serviços, manter as unidades funcionando, as farmácias dispensando medicamentos, os prontos-socorros em atividade 24 horas por dia, gastando apenas 15% das receitas em saúde. Nós, se fôssemos fazer isso, teríamos que fechar grande parte da rede, teríamos que desativar grande parte dos serviços. Então, os municípios não conseguem. Já os estados, pela lei, pela Constituição, devem gastar no mínimo 12%. E eles gastam exatamente esse mínimo. Há estados que nem esse mínimo gastam, ficam abaixo do mínimo e ficam irregulares diante da lei. E a União é que é a grande polêmica, porque a União, a lei determinava um mínimo baseado nos gastos do ano anterior, corrigidos pela variação do PIB. Essa regra mudou por uma emenda constitucional aprovada no início do ano passado, e que estabelece percentuais, que o mínimo da União deve ser baseado em percentuais da arrecadação, da mesma maneira que para os estados e municípios. Mas estabeleceu percentuais baixos, em valores inferiores ao que a União vinha gastando até então. Então, a emenda constitucional deu à União a possibilidade de gastar menos do que vinha gastando. E a lei prevê um aumento gradual desse percentual durante 5 anos, mais ou menos, de modo que a partir de 2018, 2019, ela gastaria o percentual pleno, que corresponde a 18,5% da receita líquida, e que é um valor que fica muito abaixo do que a gente esperava que a União, de fato, contribuísse. Mas agora, tudo está novamente em discussão, porque o governo federal encaminhou ao Congresso uma proposta de emenda constitucional que revê tudo isso, que põe em risco, inclusive, a existência desses mínimos. A emenda 241, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é uma emenda polêmica, porque ela estabelece que os gastos todos os gastos do governo, o que inclui saúde, educação, assistência social, ficarão congelados nos valores atuais e serão corrigidos anualmente apenas pela inflação passada. Isso significa que, mesmo que a crise econômica seja superada e que seja possível voltar o Brasil a apresentar taxas de crescimento econômico compatíveis com o que o resto do mundo tem apresentado, ou seja, aumentos do PIB positivos e não negativos, como nós tivemos nos últimos 2 anos, mesmo assim, a receita vai aumentar, obviamente, mas os gastos não iriam aumentar. Então, é muito preocupante, porque isso representa, na prática, um desfinanciamento, não apenas da saúde, mas de todas as políticas sociais do governo federal. Põe em risco saúde, põe em risco educação, assistência social, mobilidade, habitação e todas as demais políticas. Então, é preciso que todos tenham consciência disso e que todos se manifestem a favor ou contra
essa emenda. Eu, pessoalmente, sou contrário, há muitas pessoas favoráveis, mas acho que cabe a nós, brasileiros, nesse momento, nos manifestarmos. Até porque é um governo que não foi eleito, que não apresentou o seu programa de governo para que a população pudesse votar a favor ou contra, e que hoje traz um programa de governo tão polêmico como esse, né? Então, é preciso que todos se manifestem. Então, nós gastamos, no quadrimestre, 23,13%. Aqui a nossa folha de pagamento, comparada com a folha de pagamento da Prefeitura, nós temos aí um dispêndio da ordem de 30%. A nossa folha corresponde mais ou menos a 30% da folha total da Prefeitura, tem mantido aí esse patamar. Comparativo de despesa e receita dos 3 últimos anos, nós temos aí uma evolução dos gastos totais na última coluna. Nós excluímos o SASSOM, porque os gastos com SASSOM não podem ser utilizados para cálculo do percentual mínimo. Então, gastos inicialmente da ordem de 415 milhões, que evoluíram para 457 milhões em 2015. Há um crescimento dos gastos, mas esse crescimento tem um ritmo menor que o crescimento das receitas. Aqui também um comparativo de gastos com prestadores, principalmente aí, nesse caso, os hospitais, em que nós vemos uma estabilidade dos gastos com recursos próprios, em torno de 13 milhões, variando um pouco mais ou um pouco menos ao longo dos últimos 3 anos, e uma evolução bastante significativa da participação dos recursos da União. Esses recursos vinculados aí são recursos da União, que passaram de 47 milhões para 67 milhões, uma variação da ordem de mais ou menos 40%. Mais um comparativo referente à aplicação anual, aqui para demonstrar quanto nós temos gastado em saúde, em relação à receita e em relação ao percentual mínimo exigido pela lei. Nós vínhamos num patamar de 25% nos anos de 2012, 13 e 14, 12 não está aqui, mas era mais ou menos 25%, e em 2015, 23%, e em 2016 estamos mantendo esse patamar de 23%. Aqui, comparativo de gastos totais de saúde em relação a recursos próprios e vinculados. Então, nós percebemos que, no início da atual administração, essa proporção era de 75% de recursos próprios para 25% de recursos vinculados. E, ao longo desses últimos 7, 8 anos, nós trabalhamos uma recomposição disso, de modo a captar recursos vinculados em quantidade significativa para a composição mais favorável. E hoje nós estamos nesse patamar de mais ou menos 30% de recursos vinculados para 70% de recursos próprios. Um pouquinho menos, né? 2016 acho que está 69 a 31, mais ou menos. Então, isso reflete o esforço que a gestão fez para obter recursos vinculados e aumentar a receita da saúde, mas não às custas de recursos próprios, às custas de recursos que a legislação nos disponibiliza e que podem ser transferidos da União e um pouquinho do Estado também. O Estado aumentou a sua participação. Aqui, atendendo à exigência da lei, são as auditorias realizadas no período, do quadrimestre. Nós tivemos uma auditoria demandada pela Controladoria Geral da União, que está em andamento e não tem ainda recomendações. Também o Tribunal de Contas do Estado, que já se encerrou, foi feita a fiscalização e emitido um parecer. E outra do Tribunal de Contas, em que também a fiscalização esteve conosco, mas ainda não há parecer emitido.
Nós temos um serviço de auditoria interno, integrado por auditores próprios nossos, e que auditam os serviços credenciados. Nós temos nessa equipe médicos, dentistas, enfermeiros, e que auditam todos os serviços contratados. Recursos humanos. Aqui a composição do nosso quadro. Nós temos atualmente 3.337, ou tínhamos, né, no fim do quadrimestre, isso muda todos os dias, mas no último dia do quadrimestre era esse o quadro, 3.337 servidores, concursados, estatutários. Chamar a atenção aqui para o quadro de auxiliares, agentes e técnicos de enfermagem, que são o de maior número, para o quadro de médicos, 583, nós tivemos um aumento pequeno, mas mantemos o número histórico de médicos do nosso quadro, que é em torno de 600. Né? Aí daria um médico para cada 1.000 habitantes, mais ou menos. Só que nós temos que considerar que nem todos esses médicos trabalham o tempo todo conosco. Né? Grande parte deles trabalha em jornada de 20 horas. Então, o número de um médico para 1.000 habitantes não reflete essas diferenças de jornada de trabalho. Aqui no próximo mês, os mesmos dados na forma de um gráfico, para que possamos visualizar as proporções. Acho que podemos seguir. Aqui um gráfico que mostra o número de servidores efetivos, 96%, número não, comparativo, né? 96% servidores efetivos, contratados 1%, temos ainda 2% de municipalizados e 1% de estagiários e bolsistas. Agora, a apresentação sobre a atenção básica. Primeiro, uma definição obtida da portaria que regulamenta a atenção básica, a portaria do Ministério que regulamenta a atenção básica. Atenção básica, em termos resumidos, é uma vasta área de atuação, onde nós trabalhamos preferencialmente com a prevenção de doenças, com a promoção de saúde e com a recuperação, com a restauração do estado de saúde. Ela se baseia fortemente no saber dos profissionais de saúde. Ela tem uma baixa incorporação tecnológica, quer dizer, na atenção básica nós não recorremos a exames, a procedimentos que envolvem grande incorporação tecnológica, mas a grande valor tecnológico da atenção básica é a capacidade, a habilidade, conhecimento técnico de todos os profissionais que participam dela, do agente comunitário de saúde, dos técnicos de enfermagem, de farmácia, de odontologia, dos profissionais médicos, enfermeiras, farmacêuticos, dentistas. Todo esse saber é que compõe a atenção básica e que consegue resolver satisfatoriamente de 80% a 85% das necessidades de saúde de uma população. E os nossos dados indicam isso, que de fato a nossa atenção básica tem essa resolutividade. Nós encaminhamos, a nossa atenção básica encaminha para as especialidades em torno de 10% dos atendimentos que ela faz, que é o que se espera mesmo, né? 10%, 15% das pessoas vai necessitar de tratamentos mais complexos, com incorporação tecnológica. E o que seria uma distorção seria a atenção básica não resolver, né, os casos mais simples e encaminhá-los para as especialidades. Não é isso que acontece. A atenção básica trabalha com os programas, programa de saúde da criança, programa de saúde da mulher, das doenças crônicas não transmissíveis. Depois nós vamos ver lá quantos programas nós temos. São vários. E ela, então, tem esse caráter de trabalhar a prevenção, de trabalhar de forma continuada as questões de saúde da população e dos indivíduos que nos procuram. Há uma polêmica muito grande, um desentendimento muito grande, vereador, em relação a isso, porque as pessoas procuram as nossas unidades básicas com uma expectativa de atendimento imediato. E isso não é o objetivo da unidade básica de saúde. Ela faz um atendimento longitudinal ao longo do tempo, ela faz um atendimento programático.
aquela situação aguda da pessoa que está com uma dor, que está com uma situação que aparece de repente, ela deve ser atendida lá no pronto atendimento, que existe para isso, né? E muitas vezes a pessoa vai na unidade de saúde com uma situação aguda dessa, espera um atendimento, mas esse atendimento, se fosse feito, iria desorganizar todo o nosso atendimento programático, o nosso atendimento longitudinal da população. Então, por isso, muitas vezes há essa queixa. Ah, não tinha médico para me atender. Não, o médico estava lá. O médico estava atendendo uma outra pessoa que tinha agendado sua consulta antes e que compareceu à consulta. A questão aguda, a questão, mesmo que não seja uma questão de gravidade, de risco de integridade, mas é aguda, ela é melhor atendida no pronto atendimento, né? As nossas equipes, eu já mencionei aqui, os integrantes, né, estão aqui relacionados, e as atividades que eles desenvolvem. O acolhimento, nós implantamos, no último ano passado e esse ano, um protocolo que foi bastante estudado, bastante discutido na rede, um protocolo de acolhimento e classificação de risco das queixas das pessoas que nos procuram. Então, mesmo nas unidades básicas, há uma classificação da queixa em cores, de forma que aquelas classificadas como vermelho são urgências, têm que ser atendidas no mesmo dia, de preferência no mesmo instante. Aquelas classificadas como amarela, que são relativas, têm que ser atendidas num tempo oportuno, que é no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. As verdes são atendidas conforme as ofertas das agendas. Isso está implantado já em mais ou menos 70% da rede, o acolhimento e classificação de risco, e mais até, né, já avançamos mais. E o nosso objetivo é chegar até o fim do ano com 100% das nossas unidades trabalhando com essa metodologia. Temos as consultas médicas de clínica, pediatria, ginecologia e de saúde comunitária, o médico de saúde da família, assistência farmacêutica, saúde bucal, visitas domiciliares do SAD, agendamento de consultas, atendimento de emergências e urgências também, porque quando chega uma emergência numa unidade básica, ela é atendida inicialmente ali, né? E depois conduzida para um hospital ou para um local mais protegido. E assistência de enfermagem. Aí são os vários serviços oferecidos. Na verdade, nós temos um cardápio imenso. Nós estamos apresentando aqui apenas alguns dos serviços que são oferecidos nas unidades básicas de saúde. É importante ter conhecimento disso, pode passar, Rita, porque muitas vezes as pessoas esperam o quê na unidade de saúde? Consulta médica. E não é só isso que tem lá. Tem muitas outras coisas que podem ser utilizadas e que não dependem da consulta médica, né? Nós temos um total de 63 unidades na nossa rede, e distribuídas e organizadas em 5 distritos sanitários que vocês conhecem, né? As unidades atendem preferencialmente, mas não exclusivamente, as pessoas residentes na sua área de abrangência. Isso também é uma polêmica que existe, porque muitas unidades se recusam a atender pessoas que não moram na sua área de abrangência. Isso a Secretaria não autoriza, não concorda, não admite. Nós temos, inclusive, regulamentação na forma de resolução a esse respeito. A pessoa pode procurar qualquer unidade e deve receber o atendimento na unidade em que ela procura. E deve ser orientado, olha, há uma unidade mais próxima da sua casa. Se a senhora tiver preferência por ela, pode procurar lá. Mas nós não podemos negar atendimento com base no pretexto de que a pessoa mora ou não mora numa determinada rua, num determinado número. O SUS é de acesso universal. Está na Constituição brasileira e nós temos que cumprir isso. Aqui, as unidades por tipo, né? São vários tipos de unidade, são 23 unidades básicas, são 2 unidades básicas com especialidades, uma unidade exclusiva de pronto atendimento, que é a UPA da 13 de maio, e 2 unidades que têm atenção básica, têm especialidades e pronto atendimento. E uma unidade distrital, que é o Castelo Branco, que tem especialidade. Não, o Castelo não tem PA, tá meio confuso aí, porque está certo. Tem 2 unidades que são distritais, com especialidades e pronto atendimento, que é o PDS Central e o Centro de Saúde Escola Sumarezinho.
12 unidades especializadas e 21 unidades de saúde da família. Então, na atenção básica, contando as unidades de saúde da família e as unidades básicas de saúde, são 44. E ainda temos atenção básica em algumas distritais e especializadas. Aqui a relação das unidades por distrito. Só as unidades básicas, né? São as 23 unidades básicas por distrito. Aqui as básicas com especialidade, que é o Simeone e o Castelo Branco. A UPA e a distrital especializada IPA, que eu já disse, é o Central e a Vila Virgínia. Especializada IPA, o Norte e o Sumarezinho. E as unidades especializadas, que são em número de 12, e que incluem os serviços de saúde mental, incluem a saúde do trabalhador e os ambulatórios relacionados a moléstias infecciosas. E, esqueci algum? O NGA. Estou quase esquecendo o NGA. Que é a nossa grande unidade de especialidades, né, que vocês sabem. Nós temos lá quantas especialidades? 24 especialidades médicas e não médicas, né? Temos um centro de fisioterapia. Muito bom, muito elogiado pelos usuários. Vamos inaugurar agora o Centro de Especialidades Odontológicas, de primeiro mundo, né? Também tem um trio de dentistas que manda lá, que, pelo amor de Deus, né? Vai sair até um secretário dali. Mas o NGA recebeu da Secretaria Municipal de Saúde, nos últimos anos, um investimento muito grande, não apenas no sentido de melhoria do espaço físico, que houve também, mas de incorporação de profissionais novos, qualificados, que hoje fazem do NGA uma unidade modelo para a rede, né? Uma unidade que nos tem trazido muitos elogios e muitos comentários de bom atendimento. E muitos bons resultados também. Então, eu só queria lembrar que o NGA não é a única unidade de especialidades que nós temos. Nós temos 12 próprias e outras ainda contratadas de prestadores. Porque, infelizmente, muitas vezes, algumas pessoas falam ou pensam como se só lá no NGA é que tivéssemos especialistas. Não é verdade isso. Aqui as equipes de saúde da família, que são em número de 43 hoje, e que eram em número de 17, 18, quando nós iniciamos a gestão. Portanto, nós mais que dobramos, e a minha expectativa era que ainda pudéssemos chegar ao fim do ano com mais 2 ou 3, mas talvez não seja possível, né? Se nós conseguíssemos implantar lá no Maria da Graça, né, talvez tivéssemos mais 2. Mas, de qualquer forma, é um número expressivo, porque recebemos a gestão com menos de 20 e vamos entregá-la com mais de 40 equipes de saúde da família. Há uma dificuldade, vereador, para compor essas equipes. A principal dificuldade é a inexistência de profissionais, principalmente médicos, mas também enfermeiras, com formação e com qualificação para atuar como equipe de saúde da família. Infelizmente, o nosso aparelho formador, a universidade, ainda não coloca no mercado um grande número de profissionais com esse tipo de formação. Então, nós dependemos deles para montar as equipes, e, por isso, é um pouco lenta essa evolução. Mas avançamos bastante nesses últimos anos. 43 unidades, 43 equipes, dá uma cobertura de mais ou menos 125 mil habitantes, né? Isso, para uma população de 670, dá mais ou menos 20% de cobertura com equipe de saúde da família. Se considerarmos as unidades básicas, as equipes de atenção básica em modalidade tradicional, a nossa cobertura chega próximo de 80% da população. O que é mais do que o Ministério estabelece, porque o Ministério estabelece que a nossa cobertura ideal seria 60%, que é a população exclusivamente SUS-dependente do município, segundo informa a Agência Nacional de Saúde. Nós sabemos
que mesmo aqueles que têm convênio usam as nossas unidades, usam os nossos serviços, e oferecemos muito mais do que 100% da população SUS dependente. Nós temos uma cobertura próxima de 80% para a atenção básica, ao contrário do que ouvimos aí nos últimos tempos, de que a nossa cobertura de atenção básica é muito pequena, porque olharam só as unidades de saúde da família, não sabem que a atenção básica é a saúde da família e é também a modalidade tradicional que existe aqui conosco há muito tempo. A equipe de saúde bucal também é um trabalho importante que foi feito pela nossa divisão odontológica e pelo Departamento de Atenção Básica, de implantação, né, dessas equipes que trabalham no regime de 40 horas semanais, atendendo principalmente a prevenção e os cuidados básicos da saúde bucal. Aqui também eu quero dizer que é muito gratificante os resultados, são muito gratificantes os resultados das equipes de saúde bucal. São profissionais comprometidos e que vêm constituindo um padrão novo, diferenciado de atenção à saúde bucal. Aqui os programas que eu já me referi anteriormente, são diversos programas em andamento, e que cobrem praticamente todas as principais áreas de atuação na prevenção e na promoção da saúde. Aqui dados da oferta e da produção de serviços na atenção básica, e nós vemos aí clínica médica, ginecologia obstetrícia, médico de saúde da família e pediatria. Acho que a gente podia mudar médico de saúde da família para medicina comunitária e da família, né, que é a designação que é utilizada hoje pelo Ministério, até porque o programa de saúde da família não é centrado no médico, né, mas aí é consulta médica, né? Então, nós fizemos no primeiro quadrimestre 212 mil consultas e no segundo 207 mil. Alguém pode dizer, mas está diminuindo de um quadrimestre para outro? Diminuiu, de fato, mas porque no primeiro quadrimestre nós tivemos a maior epidemia de dengue da nossa história, que se associou a uma grande epidemia de Zika vírus e também foi seguida de uma epidemia de H1N1. Então, tudo isso sobrecarregou muito a rede no primeiro quadrimestre e deu aí um resultado acima da média que fizemos nos meses anteriores e que fizemos nos meses seguintes também. Aqui é na assistência farmacêutica, foram realizados, né, 1.328.142 atendimentos e 3.339 dispensações de medicamentos nas nossas farmácias da rede. São quantas farmácias? 40? 43 farmácias nas unidades básicas e nas unidades especializadas. Aqui é a produção odontológica, foram realizados 487 mil atendimentos nos 2 quadrimestres. Produção de enfermagem, 1.152 procedimentos de enfermagem, também nos 2 quadrimestres. Nós temos uma média aí de 578, 575 mil por quadrimestre. SAD, 29.843 atendimentos nos 2 quadrimestres, mais ou menos 15 mil por quadrimestre. Agora, a nossa vigilância em saúde, não tem definição de vigilância, mas todos sabem, né, o que são as ações da vigilância. Aqui o quadro demonstra as atividades realizadas e chama a atenção o número de notificações de doenças e agravos, 66 mil, justamente porque quase 60 mil representaram notificações de dengue e de Zika vírus. Podemos. Aqui as ações da vigilância sanitária, com visitas a estabelecimentos de saúde, a indústrias
de alimentação. No ano passado, nem no ano retrasado, por falta do insumo, mas esse ano o abastecimento se normalizou. Ribeirão foi considerada uma cidade prioritária para essa campanha, porque nós temos aqui circulação do vírus da raiva em morcegos e alguns casos em cães e gatos. Esse ano não tivemos nenhum em cão e gato, né? Cão e gato teve um? Gato? Teve um felino esse ano. Então, o vírus circula e nós precisamos fazer a vigilância permanente e aplicar a vacina e fazer a campanha também. Departamento de Informática, Estatística, Controle e Auditoria, aqui nós vamos ver principalmente os dados sobre os hospitais, atendimento de internações e atendimentos ambulatoriais. Nós tivemos aí uma média de 7.000 internações por quadrimestre, total de 13.933, sendo que a grande maioria, desculpa, isso só de Ribeirão Preto, né? 14.000 internações do município de Ribeirão Preto. Dos municípios da DRS 13, que é aquela região que eu mostrei no início, 3.000 internações, de outras DRS 130 e de outros estrados 27. Nós temos uma pactuação com os municípios da região para atender pacientes dos municípios menores que não têm a complexidade de serviços que nós temos aqui. Então, nós temos que atender municípios que estão aí vizinhos e que dependem do nosso complexo hospitalar para a proteção dos seus moradores, né? Internações no segundo quadrimestre, e por especialidade. Então, vemos que a especialidade que mais interna é a clínica médica, seguida, com um número bastante próximo, pela cirurgia. Um número menor na pediatria e na obstetrícia. Quantidade de cirurgias. A principal atividade cirúrgica é em relação à ortopedia, 1.700 cirurgias ortopédicas realizadas nos 2 quadrimestres, seguida pela cirurgia do aparelho digestivo e órgãos anexos, 1.200 cirurgias. Total de 6.640 cirurgias nos 2 quadrimestres. Isso dá mais ou menos 800 cirurgias por mês. Aqui os exames de alta complexidade e outros procedimentos, né?
exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos, 11.500 realizados. Isso é feito ambulatorialmente, sem internação. E aqui os atendimentos de oncologia e hemodiálise, né, que é a terapia renal substitutiva, também feitos em regime ambulatorial, sem internação, 29.000 procedimentos de oncologia e 52.000 de hemodiálise. Procedimentos de média complexidade ambulatorial, aqui são procedimentos que dependem de uma incorporação tecnológica menor do que os de alta complexidade. São, por exemplo, os ultrassons, coleta de material para biópsia, fisioterapia e outros. Nós realizamos 2 milhões de atendimentos. Esse número é grande porque ele inclui os exames laboratoriais, hemogramas, exames de glicemia e outros que são feitos em grande quantidade, né? Só de exames 1.744.000. Podemos? Já passou? Esses aí são os mesmos feitos pela nossa rede própria, né? Os mesmos iguais aos anteriores, mas pela rede própria, 1.244.000. Procedimentos de média complexidade feitos pelos prestadores em regime ambulatorial, foram 1.342 endoscopias, 595 colonoscopias, 3.700 eletrocardiogramas e 98 eletroencefalogramas. Nós tivemos um aumento expressivo aqui de colonoscopias, conseguimos organizar melhor os serviços e oferecer esse exame, que havia uma demanda reprimida grande. Hoje a espera está em torno de 2 meses para os casos não urgentes, né? Claro que se houver uma urgência, ela é feita imediatamente. Mas aqueles casos que a gente chama de eletivos, né, que o médico pede para um controle ou para um diagnóstico de uma condição simples, há uma espera de mais ou menos 2 meses. Aqui na nossa própria rede, também, exames de média complexidade ambulatorial. Nós fazemos a maior parte dos eletrocardiogramas e eletroencefalogramas e fazemos também a eletroneuromiografia. E exames de audiometria e de acuidade auditiva. Procedimentos de média complexidade, aqui são principalmente consultas ou alguns procedimentos mais simples, por especialidade. A gente vê que a ortopedia é bastante exigida. Ainda bem que nós temos o Carlos lá no NGA, que atende metade dessa demanda aí para a gente. E oftalmologia, que também tem sido uma das especialidades mais solicitadas e mais exigidas. Um total de 95.000 procedimentos realizados nos 2 quadrimestres. Ainda outros procedimentos de média complexidade, várias especialidades médicas. Ortopedia ainda é campeã, 108.000 procedimentos realizados nas várias especialidades. Aqui também, mas relacionado à saúde bucal, 2.830 procedimentos, 2.830 procedimentos, diversos aí da área de especialidades odontológicas. Ainda procedimentos de média complexidade não médicos, assistente social, enfermeiro, fonoaudiólogo e também de saúde bucal, 34.400 procedimentos realizados pela rede. Ainda procedimentos de média complexidade, aí só de saúde bucal, 49.900, quase 50.000. Assistência farmacêutica, um quadro de valores. Nós dividimos em insumos, em componente básico, insumos de diabetes, que são na ordem de 5.500.000 reais, somando os dois. Parte dessa despesa é realizada com repasses do Ministério e parte com recursos próprios. E nós temos ainda em torno de 2 milhões de despesas com demandas judiciais.
na parte de medicamentos e insumos relacionados a medicamentos. SAMU, hoje nós temos o SAMU regional, né, que atende toda a região, mas os dados aqui são referentes apenas a Ribeirão Preto. São 366 mil atendimentos no total dos 2 quadrimestres, que dá em torno de 90 mil atendimentos por mês. Em número de atendimentos de viaturas, da unidade de suporte avançado, 1.890 atendimentos, e das unidades de suporte básicos, 39 mil atendimentos. Regulações. Regulação primária é aquela regulação da pessoa que liga para a nossa central e solicita um atendimento. Liga de casa, liga da rua, liga de algum ponto que não seja um ponto de atendimento de saúde. E as regulações secundárias são aquelas solicitadas por um serviço de saúde, geralmente por um médico, que está numa unidade e precisa transferir o paciente para um outro local para prosseguir o atendimento. Então, são 40 mil regulações secundárias. Aqui a nossa frota, considerando toda a região. Para Ribeirão Preto, são 13 unidades de suporte básico, que circulam com um motorista e um técnico de enfermagem, e 2 unidades de suporte avançado, que circulam com motorista, enfermeira e médico emergencialista. E para os outros municípios, tem 1 unidade de suporte básico para cada município e 2 unidades de suporte avançado para o conjunto de municípios fora Ribeirão Preto. Unidades de pronto atendimento, são 5 unidades, mais uma nesse momento não está em atividade porque está em reforma. É uma reforma prevista para ser concluída aí até o final do ano, início do ano que vem. É a unidade do Sumarezinho, do Distrito Oeste, que havia uma demanda muito intensa da população para que aquela unidade fosse reformada e ampliada. E nós conseguimos fazer isso. Fizemos um projeto feito, foi um projeto muito bom. Houve de fato, haverá uma ampliação significativa do espaço, da sala de espera e dos espaços de atendimento. Vai ser possível trabalhar no modelo UPA com separação de estações de trabalho, verde, amarelo e vermelho, em cada uma delas uma equipe médica e de enfermagem para atender o paciente direcionado para lá, de acordo com as suas especificidades e com a gravidade do seu caso. Mas ela ainda está em fase final de reforma e ampliação, então nós não temos dados de atendimento lá para esse quadrimestre. Em relação às demais, tivemos na área de clínica médica 448 mil atendimentos e na área de pediatria 131 mil. Somando as duas, nós temos quase 600 mil atendimentos em 8 meses, o que dá uma média de 80 mil atendimentos por mês, concentrados nos meses da dengue. Indicadores de saúde e monitoramento, atendendo ainda à exigência da lei. Aqui são os principais indicadores pactuados pelo município. Cobertura estimada da população pela atenção básica, me referi a esse dado já, é em torno de 80%. Pelas equipes de saúde bucal, em torno de 42%. Número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência, 67%, praticamente 100% das nossas unidades. Proporção de óbitos infantis investigados, 100%. Óbitos maternos investigados, 100%. Óbitos em mulheres em idade fértil, 100% investigados. Número absoluto de óbitos por dengue, foram 7 no primeiro quadrimestre e nenhum no segundo quadrimestre. Aqui é um comparativo de evolução, crescimento populacional. Me referi a isso no início. Ribeirão apresenta, entre 2011 e 2015, um crescimento de 8,1% da sua população. Comparando com cidades do estado de São Paulo, que tem mais de 500 mil habitantes, é a taxa maior de crescimento populacional. Nós temos taxas tão baixas como 3,9 em Osasco, e taxas próximas à nossa, mas que não são maiores do que a nossa. Isso é um dado que precisa ser tomado em conta
no planejamento da saúde, na orçamentação, né, e que tem que ser utilizado por todos que, de alguma forma, contribuem aí para a elaboração dos projetos na área de saúde, e não só de saúde, porque, é claro, esse crescimento populacional vai exigir mais escolas, mais transporte urbano, mais casas, né, e todas as outras políticas públicas também. Aqui um comparativo financeiro e de desempenho com base no indicador de saúde, que é o IDSUS. Então, nós vemos que, comparando 2011 e 2015, nós temos que Ribeirão Preto apresenta uma aplicação mais ou menos estável, de 25 em 2011 e 23 em 2015, em relação à receita, e que se diferencia dos demais municípios com mais de 500 mil habitantes, que apresentam um crescimento, às vezes, preocupante. Nós vemos, por exemplo, o município de Osasco, com 34,5% das suas receitas destinadas à saúde. Isso é um valor muito alto e que sobrecarrega o orçamento do município nas outras despesas obrigatórias que ele tem que fazer. E outros municípios, como Campinas, que gasta 29,31%, Sorocaba, também quase 30%, São José dos Campos, próximo de 30%. Enfim, nós estamos num patamar diferente e obtivemos resultados, indicadores de saúde melhores do que todos os outros. A última coluna é o indicador SUS, que é um indicador complexo, que leva em conta cerca de 21 outros indicadores, como mortalidade infantil, cobertura da atenção básica, as internações hospitalares. O nosso indicador é o melhor entre todas as cidades com mais de 500 mil habitantes. Aqui também comparando os mesmos municípios com mais de 500 mil habitantes em relação ao total aplicado em saúde por população. Na última coluna nós temos o total per capita, por habitante, né? E vemos que Ribeirão é um dos que gasta menos por habitante, R$ 464 por habitante por ano. Gasta menos e obtém indicadores melhores. Aqui o nosso quadro gestor. Eu queria agradecer a todas pela colaboração, pelo trabalho. Dizer que essa é a última apresentação que nós fazemos, né? A próxima será no mês de janeiro, já pela nova equipe gestora. Eu acho que, se nós fizermos um comparativo da primeira prestação que fizemos lá em 2009, com a doutora Carla ainda, nós veremos uma mudança notável na nossa rede de serviços, nos nossos resultados, na qualidade da atenção à saúde da nossa população. Nós temos hoje uma rede ampliada, maior, bem maior e mais robusta do que aquela que tínhamos. Temos uma complexidade de serviços também maior do que havia naquela época, e temos resultados, indicadores de saúde pública que também apresentaram uma evolução bastante significativa. Um exemplo apenas: nós não tínhamos, naquela época, uma rede de atenção ao jovem dependente químico, vereador. Não havia nada quando essa administração atual começou. Começamos um trabalho de implantação às nossas crianças dependentes químicas, e nós temos crianças de 9 anos com uso de crack, crianças de 10, 11 anos com uso de álcool. Essas crianças eram atendidas ou pelo pediatra da atenção básica, ou pelo pronto atendimento, ou iam para uma clínica dessas que interna durante 6 meses, 1 ano. Depois a pessoa sai de lá e volta a usar no dia seguinte, como a gente sabe que acontece. Não havia nada. Então, nós começamos a implantação do CAPS infantil, hoje gerenciado pela doutora Raquel, psicóloga da rede. Implantamos uma unidade de acolhimento infantil, que hoje é administrada por uma entidade contratada por nós, e conseguimos oferecer a essas crianças uma atenção que não existia até então. Com isso, conseguimos diminuir ou praticamente eliminar as internações em clínicas de jovens com uso de drogas em Ribeirão Preto. Eles hoje têm uma alternativa digna de tratamento, uma alternativa humanitária de tratamento. Uma outra coisa
que sempre foi uma expectativa muito grande de muitos dos técnicos da Secretaria, que tivéssemos um hospital sob controle do município, que não ficássemos mais a depender de hospitais que não estavam sob nossa direção, né, que queriam impor regras a nós, queriam escolher a quem atender, quando atender e como atender. A vinda de um hospital, como veio para nós, foi um avanço magnífico, extraordinário. Ele não é dirigido pela Secretaria de Saúde, o que é muito bom, ele tem a sua independência, mas ele é do município. E ele nos atende de maneira colaborativa, de maneira cooperativa, em tudo aquilo que precisamos. Então, ele nos permitiu resolver uma série de gargalos que nós tínhamos na ortopedia, no atendimento hospitalar de idosos com pneumonia, em UTI. Ele representou a incorporação de mais 60 leitos de enfermaria, de mais 6 leitos de UTI adulta, mais UTI pediátrica, neonatal, um laboratório que nos atende na rede básica. Enfim, foi um avanço extraordinário e que não teve um custo extraordinário, porque se a prefeitura fosse construir ou comprar um hospital, ela gastaria no mínimo 80 milhões de reais, no mínimo. E esse hospital veio para nós com uma dívida que era da ordem de 8 ou 9 milhões. Essa dívida, em parte, foi abatida por um gesto de generosidade da Câmara Municipal, que ofereceu à prefeita seu resultado financeiro daquele ano, e o restante da dívida foi financiado em instituições financeiras. Então, hoje o hospital está equilibrado financeiramente, a sua receita e as suas despesas são praticamente iguais, e ele tem nos prestado uma oferta de serviços de grande importância. Nesses últimos anos, apenas foram esses os leitos hospitalares aumentados na região, vereador. Não teve nenhum hospital da cidade que aumentou a sua oferta de leitos. O Hospital das Clínicas tem aí o seu hospital HC Criança, que dizem que está pronto, mas que não começa a funcionar. Não ofereceu nem esses leitos, que são leitos desnecessários, porque não se interna mais criança, né? Mas eles resolveram aplicar aí 80 milhões num hospital que vai ter pouca demanda. Enfim, mas nem isso nós temos até hoje. Nenhum leito de enfermaria, nenhum leito de UTI a mais foi oferecido pela rede hospitalar que existe em Ribeirão Preto. A única ampliação que houve foi graças ao Hospital Santa Lídia, a incorporação do Hospital Santa Lídia à nossa rede. Então, eu acho que a grande marca desse nosso período administrativo, não só na Secretaria da Saúde, a administração da prefeita Darcy Vera, foi resgatar antigas dívidas sociais que Ribeirão Preto tinha e que ninguém resolveu antes, né? O nosso hospital, a nossa UPA, a nossa atenção à saúde da criança dependente química e muitas outras iniciativas na saúde e na administração em geral. Essa é o legado que nós deixamos e que nós esperamos que os nossos sucessores possam aí receber e transformar em serviços e em direitos e em dignidade cada vez maior para a nossa população, porque ela merece. Muito obrigado. Eu quero fazer minhas as palmas e os aplausos ao doutor Estênio, que sempre me recebeu com muito carinho. Todas as vezes que eu o procurei, às vezes até para dar uma discutida com ele, sempre uma pessoa super bem educada, né? Acho que nunca tivemos em Ribeirão Preto. Eu me lembro do doutor Raia, por exemplo. Ele veio responder algum questionamento aqui na Câmara Municipal, e eu perguntei a ele: eu posso mudar um pouquinho, sair desse assunto? Não pode. Eu sabia que o senhor era um déspota que não ia me deixar perguntar mesmo. Então, sempre foi assim. É muito difícil uma pessoa com tanta elegância quanto o nosso secretário da Saúde. O que eu queria dizer é que essa reunião seria muito importante, viu? Eu posso estar errado, né? Mas eu acho que seria muito importante que os candidatos a prefeito estivessem aqui hoje para assistir.
ver o que é a saúde em Ribeirão Preto, o que foi feito pela saúde, o que está sendo feito. Ao invés de ficar um xingando o outro xingando um na televisão, pelo rádio, pelos jornais, acompanhar realmente o que foi feito, o que está sendo feito e o que deve, o que precisa ser feito. Eu fico muito triste não ter nenhum dos candidatos aqui assistindo essa reunião, viu, doutor Stênio? Por outro lado, eu estou aqui praticamente, desculpe, eu estou atrapalhando vocês que já vêm embora, eu estou me despedindo de vocês, porque eu sou, meus últimos dias como vereador nessa casa, eu não sou candidato à reeleição, quebrei o fêmur 2 vezes em um mês, estou andando com muita dificuldade, estou vindo com muita dificuldade, mas eu fiquei muito feliz de ter estado aqui na tarde de hoje, revendo tantos amigos, revendo tantos trabalhadores. Que Deus abençoe a cada um de todos vocês, que Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de todos nós. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao vereador Coraúce a sua presença, as suas palavras, a sua escuta atenta a tudo que apresentamos aqui e agradecê-lo, vereador, cumprimentá-lo por essa vida de dedicação ao interesse público em Ribeirão Preto, como vereador, como radialista que o senhor é, que defende também os interesses da população nos seus programas de rádio. Dizer que a vida tem os seus ciclos e nós chegamos muitas vezes a momentos que temos que nos reinventar. Acho que eu estou passando por isso e o senhor também está nesse momento, mas o senhor encerra essa sua vida pública com grande dignidade, com grande honra e com grande favor para Ribeirão Preto. Ribeirão agradece ao senhor. Bom, a palavra está aberta para quem quiser fazer comentários, perguntas, críticas, sugestões. Vanildo, quer falar? Chegando lá eu já vejo. Parabéns. Bom, não havendo nenhuma manifestação, nós podemos encerrar. Eu peço uma salva de palmas ao vereador Coraúce, que encerra a sua carreira na Câmara de Ribeirão Preto. Muito obrigado a todos e até a vitória.